Ok, então nós celebrar essas dimensões, nós estamos assim diante de vários desafios. Primeiro, você está diante de um reflorescimento religioso nesse país. E se é verdade que isso é uma consequência da chamada sociedade pós-moderna, se é que estamos passando por essa transição, uma das dimensões que vai caracterizar essa sociedade é o espiritualismo. Ou seja, você vai ter nos grupos católicos pelo menos uma manutenção, mas não um crescimento dos chamados grupos eclesiais de base. Sim. E um crescimento dos grupos carismáticos. Você tem aí um crescimento de 400 mil pessoas participando do movimento, num primeiro momento aí na década de 80, e calcula-se que hoje tenha-se mais de 12 milhões de militantes no movimento carismático. Da mesma forma, você vai perceber um espiritualismo dentro das universidades. É o professor falando sobre racionalismo com a pirâmide do Egito em cima da mesa, dizendo que ela vai produzir energias e o ambiente está energizado por causa da pirâmide, né? E está falando sobre racionalismo, né? Eu lembro em Fortaleza, uma família me pediu para orar por uma senhora, e uma irmã dela disse assim: olha, pastor, mas o senhor não se admire se a minha irmã tiver alguma rejeição, porque ela é muito cética, ela não gosta muito dessas coisas de oração. Aí quando eu cheguei, conversei com ela, com a irmã, e essa irmã, que foi rotulada pela outra como sendo cética, aí disse: olha, se o senhor quiser pode orar, mas eu já coloquei umas pedrinhas aqui ao redor da cama da minha mãe, e eu tenho certeza que elas vão produzir energias e as pedrinhas poderão curar minha mãe. Eu digo: puxa, como ela é cética, né? Então, se você você está nessa sociedade, né, onde, quando você menos espera, você tem luterano com medo de máscara na porta da casa, do piripapo espiritual que o outro fez com você, que alguém disse uma frase e pegou em você, que agora você está doente, que a doença dentro de casa é porque o teto tinha um demônio não sei aonde. Eu faço como a história de uma senhora lá na nossa comunidade: pastor Carlinhos, já ajeitei 2 vezes o teto lá em casa, e agora foi um grupo de senhoras para orar lá em casa, e elas disseram que era demônio mesmo. O que é que o senhor acha? Eu digo: querida, é demônio mesmo. O senhor acha que é demônio? É o demônio do pedreiro que não fez o serviço direito, né? Arranjei um pedreiro bacana, o cara foi lá, ajeitou o teto e ficou tudo bom. O pedreiro expulsou o demônio da senhora. Agora eu olho para aquela senhora e fico dizendo: não, é uma senhora, tudo bem, da periferia, não teve acesso a muita literatura, não estudou muito, aí quando eu menos espero, aí o pessoal está dizendo, não sei se é verdade, que o Leonardo Boff está buscando energia nas árvores. Cara, tão inteligente, tão racionalista. Eu digo: o que está acontecendo com esse mundo, né? É a lei do pêndulo se concretizando, ou seja, os mais racionalistas indo buscar experiências mais místicas e sobrenaturais. O que é que está acontecendo com a nossa sociedade? Então não é novidade que isso esteja acontecendo entre nós. Ou seja, nós vivemos esse momento de avanço do espiritualismo. Aparece um cara na televisão e diz: ligue já. E aí todo mundo ligando e o cara ganhando dinheiro com essas experiências do espiritualismo. Então você nós vivemos esse momento. Isso não deve ser simples para nós, porque, por outro lado, nós somos também uma sociedade pragmática. Nós acreditamos naquilo que deu certo. Então, se deu certo para o outro, deveria dar certo para a gente. Nós medimos não pela obediência, nós medimos pelo resultado. Então, nós somos um tipo de sociedade que avalia pelo resultado. Deu certo, é de Deus. Deu certo, nós deveríamos copiar. E aí estamos vivendo também esse tipo de situação. Uma outra coisa que acontece no nosso mundo religioso, me referindo mais ao mundo protestante, a CEPAL faz pesquisas dizendo que lá pela década de ano 2025, 2030, nós seremos cerca de 50% a 55% da população. Paul Fresto tem uma percepção mais crítica, eu concordo com ele, eu acho que é mais realista. Pesquisa da CEPAL, claro, ela vai fazendo em cima dos dados que vão acontecendo e simplesmente dizendo: olha, se eles continuarem assim, é assim que vai se concretizar. O Fresto acha que tem aí um ponto de saturação e nós vamos ter aí um momento em que podemos chegar a 20, 25% de evangélicos na população brasileira. Mas o que é que caracteriza alguns aspectos dessa pesquisa? Você tinha até a década de 90 os católicos que deixavam de ser católicos e faziam a opção de não religioso, ou faziam a opção pelo protestantismo. Mas aí você tem uma outra coisa que não acontecia entre os protestantes, eventualmente entre os luteranos, que era: você se torna simplesmente um não praticante, né?
ou um não religioso, mas eventualmente mais um não praticante. Aí deixa eu dizer a frase que eu vi de um luterano, por favor, né? Eu disse: você é luterano? Souza, você conhece o fulano? Ele disse: não, não sei. E o fulano também não. Não, rapaz, é porque eu sou aquele luterano que foi apresentado, porque foi no dia do batismo, me casei e espero que no dia que eu morrer eu esteja perto de uma capela para ir para dentro da capela, né? Então, assim, eu estou falando como é que o cara me falou, ele contando a sua própria história, ou seja, você é luterano porque você foi batizado, você é luterano porque o dia da celebração do seu casamento você estava presente no templo. O que é que a pesquisa está dizendo sobre isso? Que nós não somos mais aqueles religiosos praticantes, né? E aí você já tem, inclusive, das Assembleias de Deus e das igrejas batistas, os religiosos não praticantes. De que igreja você é? Não, eu sou da Assembleia de Deus. Você vai quantas vezes? Ah, não, faz tempo que eu nem frequento, né? Mas ele ainda sente... Nós tínhamos isso só entre católicos, hoje você já tem isso entre os protestantes. E a possibilidade de que chegue um momento em que esse católico militante e praticante não saia do catolicismo, e se isso acontece, o Paul Fresh está realmente certo. Pode chegar a 55%, 65% a 60% da população mantendo-se aí com essa prática, e os protestantes poderiam chegar aí a 25% mais, no máximo. Então você tem do outro lado esse tipo de cenário. E a probabilidade de que esse novo cenário exija mais das comunidades, ou seja, nós estamos diante de uma geração que descobriu o espaço ecológico, descobriu o tema do meio ambiente, vive falando sobre células-tronco e vive falando sobre outros temas que não têm sido os temas praticados dentro da igreja. Nesse sentido, a possibilidade é que se busque mais resposta nas igrejas históricas, ou seja, nas igrejas que têm teologia, nas igrejas que têm pensadores. Ou seja, se nós estamos vivendo um momento que a busca é pelo espiritualismo, podemos estar vivendo num futuro breve um outro momento que é a busca pela resposta mais inteligente, pela resposta mais lúcida, pela resposta mais analítica. E nesse sentido surge aí uma possibilidade, uma oportunidade para as chamadas igrejas históricas. Isso é um grande desafio para nós, ou seja, nós estamos diante de uma possibilidade e diante de um desafio. O que isso tem a ver com vocação? Isso tem a ver com vocação porque cada geração precisa responder às demandas do seu contexto. Então nós podíamos pensar um pouco sobre a geração como instituição e quais as respostas que nós temos para o nosso contexto. E eu queria agora voltar um pouco para essa vocação mais pessoal, mais individual, a vocação mais particular. Paulo ele tem um texto aqui em Efésios, no capítulo 3, versículo 14, quando ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Várias possibilidades de interpretação desse texto. É que ele esteja dizendo por esta causa, referindo-se à peça literária anterior toda, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mas a interpretação mais óbvia é que ele esteja referindo-se à parte do capítulo 3, quando ele fala sobre o fato de ele ser prisioneiro e de ter recebido a revelação do Evangelho. Ou seja, Paulo possivelmente está dizendo: por esta causa eu me ponho de joelhos, né? É a causa do seu chamado, mas é a causa também de ter recebido uma revelação de Deus, né? Ele é grato pelo mistério revelado. Há um mistério que foi revelado a Paulo. Ele diz: eu agradeço a Deus pelo mistério que me foi revelado. Mas ele também está dizendo: eu agradeço a Deus pelo mistério que me foi confiado. Então, nesse sentido, Paulo percebe um mistério que lhe é revelado e um mistério que lhe é confiado. Creio que isso tem muito a ver com a vocação. Deus me revelou, me deu um conhecimento sobre, e Deus me deu a confiança para que esse conhecimento fosse repassado a outros. Então ele diz: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família de Deus, tanto nos céus como sobre a terra.